muito prazer em estar falando com vocês e conduzir vocês numa viagem através do tempo. E também mostrar quando o nosso organismo é capaz de parar o tempo. Eu sou Regina Peckelman Marcos, sou professora titular do Instituto de Biociências da USP e trabalho no laboratório de cronofarmacologia. Uma viagem ao tempo significa saber como o tempo acontece, mas saber também quando o tempo deve ser parado. E no caso da biologia, o nosso laboratório mostrou que há algumas horas que é muito importante que os seres vivos não saibam que está acontecendo uma mudança de tempo lá fora. Então vamos pensar, nós todos que moramos na Terra, nesse nosso planeta azul, sabemos que nós temos uma alternância entre o claro e o escuro, entre o dia e a noite. Essa alternância foi contada nas culturas antigas, hindu, china, judaica, grega, mas nunca foi experimentada. Eles sabiam e falavam a respeito. Foi só em 1729 que aconteceu a primeira atividade científica, mostrando então como, por quê, o que acontecia com os seres vivos em relação ao tempo. Olha que interessante, um astrônomo chamado Marais, na França, parou e perguntou: será que nós respondemos ao tempo ou será que nós nos antecipamos ao tempo? E para responder essa pergunta, ele olhava todo dia no seu jardim uma mimosa. E o que acontece com essa planta? À noite as folhas se fecham e de dia as folhas se abrem. Ela sabe que o sol chegou ou é o sol que aquece a planta e faz com que ela se abra? Essa foi a pergunta de Marais. E o que ele fez? Colocou duas plantinhas num armário fechado, no escuro, sem luz, e verificou que quando era dia fora, as folhas estavam abertas e quando era noite fora, as folhas estavam fechadas. O que significava que aquela planta tinha um relógio interno, ela tinha um relógio endógeno, ela conseguia marcar o tempo. Ela mostrava que ela era um habitante da Terra, que ela estava adaptada a ser um habitante da Terra. De 1729 a hoje, nós sabemos que todos os seres vivos têm relógio. É um relógio que marca ao redor de 24 horas. É um relógio circadiano. E com isso, ela consegue viver na Terra e saber como que ela está se adaptando. Mas será que essa história de a gente se adaptar à Terra acontece igual entre um animal, uma planta e um animal? Hoje a gente sabe que acontece igual. Para exemplificar isso com vocês, eu vou contar um pouco do que acontece com a gente mesmo. Então pense um pouquinho. Vocês estão na cama, ou alguém aí que é mãe sabe que quando você olha de manhã os filhos, as cobertas estão no chão. As pessoas jogam as cobertas para fora por quê? Porque o corpo aqueceu. Aqueceu tão gostoso que você espreguiça. E aquele músculo, então, aquece um pouco mais e você se levanta alegre e feliz para seguir o seu dia. É dia, é claro, está na hora de acordar. Agora, vocês já acordaram com o despertador? Aquela coisa toca, você não tem a menor, está aquele frio, você puxa as cobertas para cima, se encolhe inteiro. E qual que é a sua vontade de não sair da cama? Qual a diferença? Às vezes é 6h30 e 6 horas da manhã, 7h40 e 7 horas da manhã. São pequenas diferenças de tempo que faz com que a gente tenha essa vontade, mude de vontade. É porque antes do acordar, antes de entrar a luz do dia para o nosso organismo se prepara para receber o dia e ele produz hormônios, ele produz uma série, tem alterações nervosas e com isso a gente se aquece e se prepara para o dia. É isso com todos os seres vivos? Calma lá. Façam uma pausa e pensem. O que acontece com o rato e com a coruja? Bom, os dois são animais de hábitos noturnos e os dois acordam quando a noite chega. Veja que legal. O hormônio, o mesmo hormônio que no homem causa o despertar, também na coruja, também no rato causa o despertar. As fórmulas são um pouquinho diferentes. É o cortisol e a corticosterona. Ok, o que acontece aí? O que nós vamos ter são hormônios do acordar. Eu estou falando de um ciclo, atividade e repouso. E o ratinho acorda a hora que a noite chega e vai viver a sua noite porque ele é
o bicho da noite. Eu não só preciso saber quando eu tenho que estar ativo ou não, mas eu preciso saber que é claro e escuro. Meu corpo inteiro lá dentro precisa saber é dia e é noite. E de todos os seres vivos. E essa é uma das funções mais preservadas em todos os seres vivos. E quando eu falo todos os seres vivos, eu estou vindo das plantas, das bactérias, dos fungos, até o homem. Todos. Pensem, lá está. É uma molécula que é liberada no escuro e informa por ser vivo. Está escuro. Essa molécula, no homem, em todos os seres vivos, é a melatonina, e nos mamíferos ela é liberada pela glândula pineal. Como é que a glândula pineal, que está aqui na base do cérebro, vai saber que está escura? Ela está escondidinha lá dentro, porque da retina dos nossos olhos, a luz entra, ela vai direto para um local no cérebro onde está o relógio biológico, informa, está claro. Corta tudo, fica tudo silente e a luz nos ilumina. A hora que escurece, o sinal nervoso continua até a pineal, libera um neurotransmissor que libera a melatonina. E a melatonina, então, cai direto no sangue e cai direto no líquido cefalorraquidiano. E com isso, o que nós vamos ter? Está escuro. Então, vocês veem, nós temos duas formas de marcar o tempo. Uma é o ciclo atividade-repouso, outro é o ciclo claro-escuro. Esses ciclos, é óbvio que eles têm que estar ajustados, tem muito mais coisa funcionando aí no meio. Vocês podem imaginar que não é tão simples assim. Ah, mas então é por isso que quando eu saio aqui do Brasil e vou para o Japão, 12 horas de fuso horário, eu pego um avião e em 24 horas eu estou do outro lado do mundo, parece que eu estou completamente tonta porque eu quero dormir na hora que eles estão acordados? Claro, porque a nossa melatonina demora. 1 hora por cada fuso horário, de 1 hora, nós demoramos 1 dia para a melatonina se ajustar. No caso do Japão, são 12 dias, até o meu corpo entender direitinho que está escuro. Então, esses ajustes são problemas bastante leves, porque eles podem ser ajustados. Mas nós chegamos à conclusão que em algumas situações especiais é preciso parar o tempo. O tempo deixa de existir. Não é meditação, não é que eu estou zen, não, é que precisa parar mesmo. E o organismo para ativamente. Diz, olha, desliga porque eu preciso cuidar de mim mesmo. Sim, são em determinadas situações de agressão. Melatonina é uma molécula que tem muitas funções. Além da função cronobiótica, que é essa de marcar o tempo, ela também é uma molécula importante na defesa. Isso foi descoberto há muitos anos atrás, na década de 50, 60. Então, ela é citoprotetora, ela protege as células. Esses dois mecanismos eram tratados de forma diferentes e eram trazidos cientificamente, sendo estudados e não muito acoplados. E nós estávamos estudando o efeito anti-inflamatório da melatonina. Fizemos um experimento onde o que a gente queria saber é se as células do sangue, as células de defesa, os leucócitos, que rolam no sangue o tempo todo, esperando um sinal para dizer, olha, teve uma picada, olha, alguém te deu um soco, olha, precisa migrar para o tecido para ir consertar alguma coisa. Uma bactéria entrou, ele continua circulando. E o que na melatonina nós mostramos que ela fazia é que ela bloqueava a entrada dessas células brancas, dessas células, desses soldadinhos de defesa, e, portanto, se eles estivessem entrando demais, ela ia funcionar como um bom anti-inflamatório. O que nós descobrimos, o que nós vimos, é que a melatonina fazia isso numa concentração muito pequenininha, na faixa de picogramas, quer dizer, 10 a menos 12 do grama, muito, muito, muito pequenininha, que era exatamente a concentração que a gente encontra à noite no rato, que é o nosso objeto de estudos. Além disso, o rato é um animal de hábito noturno. À noite, o animal está livre na natureza. À noite, o rato anda para tudo quanto é lado. Ele pode se machucar, ele pode se ferir, isso, e ele não vai ter defesa. Os leucócitos deles, os soldadinhos dele, não vão conseguir migrar porque um hormônio vai estar atrapalhando isso? Bom, nós levantamos então uma hipótese de trabalho. É assim que a ciência funciona. Nós vimos um problema e levantamos uma hipótese de trabalho. Haha, o que essa hipótese de trabalho queria dizer? Nós queríamos dizer o seguinte, na hora que o organismo precisa se defender, tem que parar o tempo. A melatonina tem que deixar de ser produzida.
Mas como ela vai deixar de ser produzida? Por quê? Vamos pensar um pouco. Ela é produzida numa glândula, então existe uma série de estímulos que chegam aqui, e até agora eu falei que chegava um estímulo nervoso, lembra? Que vinha através da luz e induzia a produção de melatonina? Mas ela é banhada por sangue, claro. E agora eu estou dizendo o seguinte, substâncias que circulam no sangue, ou o que a gente chama de padrões moleculares associados a patógenos. Então, as bactérias, os vírus, os fungos, os parasitas, têm padrões moleculares que são próprios deles e são os que dão a doença. Então, isso quando chegasse na pineal, bloquearia a produção de melatonina. Também deveria ter citocinas ou moléculas de alarme que informarem, olha, você recebeu um soco, olha, um mosquito te picou, olha, teve uma queimadura. Então, qualquer uma dessas coisas para o nosso organismo é traduzido por 2 ou 3 moléculas que circulam no início do problema e dizem, alerta, alerta, o organismo está precisando de ajuda. Nessa hora, também a melatonina deixaria de ser produzida. O nosso laboratório verificou que isso era verdade. Então, nós testamos várias moléculas. Algumas nós já publicamos, outras não. Então, eu vou contar que nós já testamos as que marcam bactérias gram-negativas, nós já testamos as que marcam a TNF, que marca infarto, marca soco, marca qualquer lesão tecidual. Nós já testamos poluição. Nós já testamos inclusive a molécula do beta-amiloide, que agora está ficando complicado, mas não vai ser tanto, é a molécula marcadora da doença de Alzheimer. E essa molécula começa a circular muito no início da doença de Alzheimer. É uma doença que tem perda de memória, é uma doença bastante séria, muitos de vocês eu sei que já ouviram falar, mas essa doença, também o marcador molecular dela bloqueia a produção de melatonina. Quando bloqueia a produção de melatonina, então a gente admite, começa a entrar leucócitos para fazer a defesa dos tecidos, daquilo que foi lesado, e depois de um certo tempo isso tudo tem que voltar ao normal. Então agora eu vou querer mostrar para vocês um dado real que nós tivemos com mães. Nós fizemos experimentos com mães normais, que tiveram partos normais, e mães que tiveram partos normais também, mas que logo depois do parto elas adquirem uma doença que é chamada mastite. Mastite é uma inflamação não infecciosa, não tem bactéria ali, mas é quando o bebezinho vem a primeira vez mamar, ele pega o seio de uma forma diferente, então existe uma lesão do mamilo. E dói, e para amamentar é difícil. A mãe continua amamentando, algumas param, isso é uma outra história, mas o que é importante é que é liberado o TNF. E quando nós formos dosar a quantidade de melatonina no colostro, no leite dos 3 primeiros dias, nós verificamos que na mãe normal, quando não há doença, nós temos baixa concentração de dia, alta concentração de noite, enquanto que na mãe onde há doença, onde há mastite, nós temos baixa concentração de dia e baixa concentração de noite. Então, com isso, nós criamos o conceito da existência de um eixo imune pineal. Eu vou repetir. Um eixo imune pineal. O que quer dizer isso? Quer dizer que a glândula pineal, que produz o hormônio do escuro, essa glândula consegue entender o que está acontecendo no sistema imunológico e, quando inicia uma resposta de defesa, bloqueia a produção noturna de melatonina. E, com isso, a resposta pode ser muito boa também à noite. Não há uma perturbação dela existir à noite. Vocês vão estar dizendo, ótimo, isso tem que ser uma coisa muito rápida. Isso não pode durar a vida toda. Claro que não, porque se o organismo não conseguir reverter essa situação, vão ser iniciadas doenças. E doenças inflamatórias têm essa característica e muitas doenças neurodegenerativas têm essa característica. E o laboratório, no momento, está trabalhando com câncer e consegue ver que também existe esse tipo de característica. Agora, existe uma outra coisa no eixo imune pineal que é muito interessante. A melatonina estava sendo produzida como hormônio do escuro, vocês lembram?
Mas eu também estou dizendo que ele é um hormônio de defesa. Então vocês imaginam, no local da lesão, vai ver que a lesão foi aqui no meu braço, os leucócitos estão todos migrando para o local onde tem a picada de mosquito. Vamos supor que é uma picada, ficou vermelho, porque migrou célula do sangue para o local de defesa. Forma aquela pápula, água, isso tem que acabar, aquilo lá tem que resolver. Para resolver, eu preciso ter algumas células que são chamados fagócitos, que vão lá e comem, fagocitam, que nem um Pac-Man, vão pegando todos aqueles restos de tecido e com isso nós entramos na fase de resolução. Nessa hora seria muito importante que parassem de vir mais células de defesa. Eu não preciso mais de células de defesa. O que vai acontecer? Nessa hora eu vou ter então a produção de melatonina pelas células de defesa. As células de defesa passam a produzir melatonina e elas passam a produzir melatonina localmente e dificultam a entrada de mais células. E além do que, elas facilitam esse sistema de fagocitose, a gente determinou o mecanismo molecular. Então agora eu estou completando com vocês o conceito do eixo imunopineal. A melatonina que era produzida na glândula pineal, aqui no cérebro, ela desce e vai ser produzida agora onde ela for chamada. Tanto faz se é dentro do cérebro ou fora, onde tiver lesão. Depois tem que voltar à produção normal. Importante, se não voltar, nós podemos gerar, pode ser base, não é que isso vai induzir doenças, o que a gente tem que entender é que para a doença se instalar eu preciso de um cenário próprio. E a falta da produção noturna de melatonina, a falta da noção de dia e noite, faz parte de um cenário propício a que várias doenças se instalem. Então, dessa forma, eu trabalhei com vocês um conceito que é o conceito do tempo. E é o conceito de como os seres vivos vivem o tempo, percebem o tempo. E que os seres vivos vivem sempre no seu tempo, no tempo da Terra, e acompanham o seu tempo. Mas há determinados momentos e determinadas situações em que a gente diz: pare o tempo, porque eu vou resolver o meu problema. Isso pode ser verdade do ponto de vista da atuação da gente como pessoa no mundo e é verdade do ponto de vista do nosso organismo quando ele é atacado. E assim eu quero dizer para vocês muito obrigada, foi um prazer falar com todos vocês.